Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que você esteja bem sob a paz do nosso Deus. Um Deus que traz uma paz inigualável ao nosso coração, não é verdade? E hoje eu gostaria de meditar sobre isso com você. E sobre a história de um povo morador de Morávia, né? Um dia, em 2015, eu recebi a visita de um morador de Morávia. E eu fiquei curiosa, fui lá, descobri então que ficava na Europa Central, que ficava na parte ocidental da República Tcheca. Só que a história desse povo é tremenda, falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Entre um das pessoas que moravam naquela região em 1400, tinha um homem chamado John Hus. Ele era professor de filosofia e reitor da Universidade de Praga. E ele foi um dos precursores da reforma. Conta-se que ele falava sobre mudanças que tinham que acontecer na capela. Mas ele foi acusado, então, de heresia. E, em julho de 1415, ele foi queimado por conta das suas ideias reformistas. Em 1517, Martinho Lutero, ele afixa na porta da igreja de Wittenberg 95 teses também sobre a reforma. E os reformadores começaram a ser perseguidos, especialmente dessa região de Morávia. E conta-se que em 1719 a perseguição continuava. E havia um conde alemão chamado Nikolaus von Zinzendorf. E ele foi no museu de arte e ele viu um quadro com Jesus com a coroa de espinhos e com uma inscrição: "Isso fiz por ti, o que fazes tu por mim?" Um quadro pintado por Tommasino Fetti. E aquilo lá traz um impacto no coração desse conde Nicolaus tão grande. E ele então se dispõe nas mãos de Deus para servi-lo. 3 anos depois, ele é procurado por um pastor de ovelhas moraviano. E ele, num local que ficava mais ou menos 4 horas hoje de carro, né? Eles fizeram em 12 horas por meio das montanhas, caminhando, né? A pé. Então é procurado por esse pastor, e esse pastor falou: "Nós estamos sendo perseguidos ali na região de Morávia, e eu gostaria de saber se poderíamos vir morar aqui na Alemanha, em suas terras." Ele pede para esse conde. E esse conde se dispõe e abre a sua terra para ele, para o Cristiano e mais 5 famílias. Depois chegam outras famílias. E ali eles começam a trabalhar, eles começam a se reunirem, a cantar, louvar a Deus, aprender a palavra. Só que começam a aparecer conflitos internos, porque ali tinham seguidores de Lutero, de Calvino, seguidores de John Hus, e havia alguns pontos que eles discordavam. E então, certo dia, o conde Nicolaus, com o coração cheio de pacificação, né? Ele chega para eles, intervém e fala assim: "Olha, nós temos que valorizar os pontos concordantes e não as diferenças. Vamos nos unir, nós precisamos nos unir." E ele estabelece 42 estatutos, né? E a ceia do Senhor. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso, né? O tanto que a reforma foi importante para nossas vidas, mas o tanto que a reforma no nosso coração ela é importante. E aqueles moravianos, juntamente com o conde e outras famílias, eles começaram então uma nova história. Eles assinaram um pacto de unidade cristã, um pacto de aprender a amar uns aos outros. Que coisa tremenda! E
conta-se que teve uma ceia, e quando teve essa ceia, eles foram inundados pela graça de Deus e decidiram fazer uma reforma, antes de mais nada, em seus corações. E é isso, meus amados, que eu quero falar. Como nós precisamos sofrer uma reforma no nosso coração, uma reforma que traga sensibilidade ao projeto de Deus, uma reforma que faz de nós pacificadores, como Conte, né? Um coração pacificador, uma reforma que a gente olhe o outro com mais tolerância, com mais simpatia, sentindo a dor do coração do irmão. E essa aliança de seguir a Jesus foi tão importante na vida deles. E eles fizeram um relógio de oração, de modo que durante 24 horas, um deles estava orando pelo grupo, pelos irmãos, por aqueles que não conheciam a Deus. E lembrando, né, daquele texto que está lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Ah, meus amados, como nós precisamos, né, que o fogo da oração, da presença de Deus, arda, né, no nosso coração dia e noite. E eles então fizeram uma escala de oração. E semanalmente eles se reuniam para discutir os motivos de oração. Conta-se que durante mais de 100 anos esse relógio de oração continuou, se manteve. E eles então começaram uma reforma no coração que trouxe então entrega, dependência a Deus, né? Dependência de Deus. Uma reforma que trouxe no cada coração amor pelas almas perdidas. E eles então começaram a ser impactados, eles queriam falar desse amor para outras pessoas. E conta-se que eles então separaram mais de 300 missionários para falar do amor de Deus. E eles foram então para vários lugares, conta-se que para 12 países, pelo menos, desde os Esquimós da Groenlândia, Índias Ocidentais, Turquia, Labônia, América Central, América do Norte. Eles foram então falar do amor de Deus para esses lugares. E a instrução que o Conde Nicolaus dava era o seguinte: vocês não entrem em conflitos de doutrina, falem da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. Diga, nosso Cordeiro venceu, nós queremos segui-lo, vamos segui-lo. Essa era a ideia. E essa determinação, esse coração na obra, no coração em Jesus, foi trazendo mudança em cada um daqueles homens. E também de outros. Conta-se que vários líderes foram impactados por esse amor, por essa comunhão. Certa feita, diz que Wesley estava indo para a Geórgia. E ele estava num navio e tinham 25 moravianos ali. E diz que eles tinham uma paz, uma alegria, uma comunhão entre eles, uma coisa tão linda, que esse homem, né, Wesley, né, que foi o fundador do metodismo, ele então diz que ele ficou maravilhado, porque teve uma tempestade, todo mundo ficou assustado. E eles continuavam cantando, orando, conversando entre si com calma, com tranquilidade. E aquilo lá, Wesley escreve no diário dele: meu coração foi estranhamente aquecido. Ele foi impactado pelos moravianos. Ele estava numa época meio delicada da vida íntima dele. E aquilo lá foi tão importante. Então eu fico pensando, né? Quando Deus promove uma reforma no nosso coração, nosso modo de falar, de agir, tem que ser diferente. A gente tem que impactar os outros, fazer história. Porque isso não tem acontecido. Olha só, o pessoal, né? Os nossos irmãos da igreja primitiva,
Que coisa tremenda, lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, conta-se que eles perseveravam diariamente, unânimes, né? Na doutrina dos apóstolos, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos, irmanados. E conta-se que eles louvavam a Deus. E o povo olhava e ficava maravilhado. Aqui diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus ia acrescentando dia a dia outros que estavam sendo salvos pela graça de Deus. Um povo que começou a fazer diferença. Meus amados, como a gente tem que ser impactados por essa experiência dos moravianos na nossa vida. Às vezes a gente vê grupos, né, de WhatsApp em que existem discórdias, às vezes comentários toscos, comentários assim, promovendo brigas, não é verdade? Brigas internas. Como a gente precisa, mais do que nunca, estarmos unidos. Num momento tão delicado que nós estamos enfrentando, de conflitos externos, né? Em que o nosso povo está confuso com tanta porcaria que tem surgido por aí, tanta violência, corrupção, imoralidade. Como nós precisamos, como cristãos, nos unirmos, reformar o nosso coração, a começar de mim e de você. Que eu e você possamos ser mais leves, mais doce, mais tolerante, menos briguento, menos exigente. Que essas picuinhas internas, né, promovidas muitas vezes pela carne, mas também pelo inimigo. Ele tenta tirar o nosso foco de Jesus, que é o essencial, e que disse para mim e para você que nós seremos conhecidos por todos que estão próximos a nós, pelo amor que nós vamos ter uns pelos outros. E nós precisamos realmente sofrer uma reforma no nosso coração para que isso aconteça, para que a comunhão aconteça. Deus se agrada da comunhão entre os irmãos. Lá em Salmo 133, ele diz assim, né? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele diz mais que onde há comunhão, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus transforma, né? Duelos em duetos. Deus transforma a nossa história. Possamos acordar, que possamos ter paz no nosso coração e paz uns com os outros. Que a igreja possa acordar, que você e eu possamos acordar, porque isso é uma reforma que acontece dentro de cada um de nós e que vai se estendendo para as outras pessoas. A começar em mim, a começar em você que está me ouvindo, que Deus quebrante, nos torne sensível à sua voz, assim como Ele fez com o conde, e que possamos na nossa vida sermos pacificadores, promovendo o essencial, a palavra, a doutrina da palavra que Deus nos deixou, os valores da palavra. E assim unidos teremos forças de enfrentar situações tão adversas que estão acontecendo em nossa volta, em nossa cidade, em nosso país, no mundo em que vivemos no dia de hoje. Amém? Que Deus incomode o meu e o seu coração, que promova uma reforma nas nossas vidas, para que a nossa vida realmente seja uma vida que agrade ao nosso Deus. Amém?